todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus envolva-nos hoje e sempre. Vamos aos recados, para depois da continuidade, então. Continuamos com a campanha de alimento, tá? Para as famílias necessitadas. Agradecemos a todos que colaboram. Queremos também comunicar que temos suco e companhia, o suco geladinho e a companhia somos nós, tá? Depois do final todos estão convidados. Também amanhã às 10 horas tem a mocidade e evangelização infantil. Tá? Mais algum recado? Não? Vai ter da comunicação, não fica recado. Muito bem. Vamos fazer nossa prece? Hoje também nós estamos no mês espírita, é a última semana do mês espírita. E nós vamos ter passe coletivo, tá? O coletivo, uma espiritualidade vai individualmente em cada um. Vamos então nos tranquilizando-nos mais uma vez, para que possamos assim estarmos com o nosso coração e a nossa mente aberta para absorver os ensinos da noite, para que o nosso Mestre Jesus possa nos envolver em seu amor, modificando a cada dia a nossa vida, transformando-nos, porque esse é o objetivo da evolução, da nossa felicidade. E assim, queremos agradecer a toda a espiritualidade que está junto de nós, aos apóstolos do Cristo, a nossa Mãe Maria de Nazaré, pedindo a ela mais uma vez que nos envolva em seu amor, dulcifique os nossos corações e nos dê força para passarmos as atribuições da vida. E junto de nossa Mãe, queremos ir até o Mestre Jesus, onde mais uma vez Ele nos recebe e nos envolve em seu abraço. Obrigado, Mestre. Leva-nos até Deus, nosso Pai, Criador de tudo e de todos, fonte eterna de amor e de luz, onde agradecemos do fundo dos nossos corações com a prece. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, na medida que perdoamos aos nossos ofensores, e não nos deixes cair em novas tentações, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Hoje, então, nós temos nosso irmão querido de Venceslau Braz, a ele, a esposa aqui, Rony, e Venceslau Braz, presidente também da casa de João Batista, que vai nos presentear com o tema dessa noite. Seja bem-vindo. Obrigado. Paulo, vou tirar para o pedestal. Tá caindo de vez em quando. Vou usar aqui sempre. Pode ser? Você que manda. Obrigado. Daí fico mais tranquilo, né, para falar. Ele tá caindo, daí vai ter que ficar segurado. Eu vou abaixando. Daí vocês não vão me ver aqui atrás. Eu sou muito alto. Falam que eu esqueci de crescer. Né, porque minha mãe não deixava eu dormir muito, porque diz que a gente cresce quando dorme, né? Quando é criança. O hormônio do crescimento vem à noite, né, durante o sono.
Minha mãe não deixava eu dormir muito, eu falei para ela. Então eu não cresci, ao contrário da nossa filha Cecília, sempre dormiu bem, né? Ela com 7 anos já está aqui, batendo aqui. Então imagina só, né? Como que é a situação. Muito boa noite, pessoal. Uma alegria imensa, né, estar aqui com vocês para falar dessa casa abençoada. Aqui é a União Espírita Jesus Nazareno. Em mais esse mês espírita. Sempre fico muito feliz, né, em poder voltar a essa casa aqui, essa casa que faz um serviço tão bonito, né, na cidade de Santo Antônio da Platina, atendendo a todas as pessoas, né, aqui dessa querida cidade, referência, né, do Norte Pioneiro, do estado do Paraná. Então, para nós sempre é uma alegria, né, temos aqui grandes amigos, né, irmãos que sempre nos ajudam nas tarefas, né, do movimento espírita aqui do Norte Pioneiro, nos ajudam nas tarefas lá do João Batista, né. Eu trago aqui a foto da nossa querida casa da João Batista de Venceslau Braz. Quem tiver a oportunidade, fica o convite, né, de passar lá para conhecer a nossa casa. Lá nós realizamos as palestras públicas todas as quintas-feiras, às 20 horas. E também realizamos o Evangelho no Lar aos sábados, às 19 horas. O Evangelho é pelos nossos canais lá do Centro Espírita, né, no YouTube e no Facebook. Eu convido os irmãos que ainda não conhecem, né, os nossos trabalhos, que possam se unir a nós também, formando assim essa grande corrente, né, de união fraterna. Allan Kardec disse, né, que os espíritas precisavam se unir, né? Então a gente precisa de fato manter sempre a unidade desse movimento maravilhoso que é o movimento espírita, o movimento que leva, né, a mensagem do Evangelho de Jesus pelas páginas do Espiritismo. Tá bom? Fica aqui o convite então para todos conhecerem a nossa casa espírita. Meus irmãos, a nossa palestra de hoje, né, a nossa fala, tão importante neste momento, né, do mês espírita aqui, da União Espírita Jesus Nazareno, é uma reflexão que a gente tem que fazer essa noite, né? Então a gente vai chamar todos a exercer fazer um movimento crítico, né, a se olhar para dentro de si mesmo, e a gente vai tentar assim responder uma dúvida, uma pergunta: por que eu estou aqui na Terra? Né? O que eu estou fazendo, né, da minha existência corporal mesmo, da minha existência material? Porque nós estamos aqui encarnados, né, neste mundo de provas e expiações, e sabemos que não somos daqui, nós estamos de passagem, nós não somos deste mundo, né, nós estamos nele, mas não somos dele. E aí fica a pergunta, né, muitas pessoas têm uma interpretação talvez equivocada e pensam que a vida seria então passear, né, por essa existência, né? Então né, um convite à recreação permanente, vamos dizer assim, né, na nossa vida material. Então, para muitos a existência ainda é essa figura aí, né, deitadão numa rede, bem sossegado. Isso que é vida, isso que é gostoso, né? Eu quero trabalhar para depois chegar um dia da minha existência e eu poder, né, deitar tranquilo na minha rede e ficar de boa. É isso que muitas vezes as pessoas pensam, né? Talvez muitos se movimentam na vida com esse objetivo, né? E querem da vida apenas o sossego e o descanso. Isso é muito bom, obviamente, né? Descansar faz parte da existência. A gente precisa, né? A gente sabe e aprende, né? Até mesmo no Livro dos Espíritos que fala, né, que é necessário dar o repouso para o corpo, porque o corpo precisa do repouso para o refazimento das suas forças, das suas energias. O espírito não, né? O espírito é vivo, o espírito ele vivifica as coisas, né? O espírito ele é ágil, o espírito ele não tem a necessidade, né, desse descanso, que é uma necessidade material mesmo, da matéria perecível, né? Que é a necessidade do descanso, do refazimento, porque senão a máquina pifa mesmo. O nosso corpo, o nosso instrumento do espírito é uma máquina, e ele pifa mesmo se não tivermos os momentos de repouso e de descanso. Então, é muito salutar e necessário que assim façamos. Tenhamos de fato os momentos de lazer, né, de repouso, de refazimento das nossas energias físicas. Agora, será que esse deve ser o objetivo primeiro e último da nossa vida? Muitos questionam, né, a respeito de qual seria então a minha missão na Terra. Por que eu estou aqui? Muitas pessoas não encontram o sentido da vida, e outros encontram o sentido da vida apenas naquilo que nós mostramos antes na figura
né, da pessoa bem tranquila na rede, apenas querem viver para a alegria, o prazer, os bens materiais que proporcionam bem-estar físico, né? Apenas isso. Então a verdadeira resposta a essa indagação, qual seria, né? Qual que é a minha missão aqui na Terra? Fica a reflexão para todos nós. Mas muitos ainda vão falar também, eu não tenho missão nenhuma, eu sou apenas uma pessoa que ainda está muito equivocada na minha existência, preciso aprender muito, preciso melhorar muito para ter uma missão, porque quem teve missão foi Jesus Cristo, quem teve missão foi Chico Xavier, quem tem missão é Divaldo Franco, né? Quem teve missão foi Maria Teresa de Calcutá, quem teve missão foi Irmã Dulce, quem teve missão foi Francisco de Assis, quem teve missão foi Allan Kardec. Eu não tenho missão nenhuma, eu estou aqui apenas para passar para a existência, tentar errar o menos possível, aprender alguma coisa e melhorar de alguma forma, né? E aí eu vou retornar para a pátria espiritual buscando ser um pouco melhor do que quando eu aqui cheguei. Muitos vão pensar dessa forma. Mas e aí? Será que isso é verdade? Ou não é? Será que eu tenho uma missão a cumprir aqui na Terra? O que vocês acham? Todos nós temos alguma missão a fazer, então? Vocês acreditam nisso? Acreditam? Então, muitas perguntas que chegam para nós, né? Na casa espírita. Eu tenho uma missão a cumprir? Qual o objetivo da minha vida? Estou aqui apenas para passar aquelas provas, ou seja, provar e espiar? Então, essas são dúvidas fundamentais, né? Dizia o filósofo, né? Diz a filosofia, são dúvidas ontológicas. O que é isso? Dúvidas ontológicas. São dúvidas que dizem respeito à própria existência do eu, do ser. Dúvidas que colocam justamente em xeque-mate a minha própria razão de existir, do porquê eu estou aqui, o que me move, né, sobre a face da Terra. Porque se eu não tiver clareza na resposta a essas perguntas, a minha vida se torna um vazio. E a minha existência sobre a face da Terra vira apenas um perambular de um corpo sem sentido na sua existência. E aí apenas eu vou ser aquilo que os filósofos, né, chamam de autômato. Ou seja, eu estou aqui apenas caminhando, né, sobre a face da Terra, apenas cumprindo, vamos dizer assim, cumprindo tabela, né? E aí eu vou apenas comer, beber, dormir, acordar no outro dia, comer, beber, trabalhar, dormir, comer, beber, trabalhar, dormir, e só isso, né? E aí a gente não tem sentido realmente profundo da nossa existência, não é isso que o Espiritismo nos ensina, né? Portanto, a essas perguntas nós temos que ter respostas concretas. Eu tenho uma missão a cumprir? Qual o objetivo da minha vida? Estou aqui apenas para passar pelas provas e expiações? Vejamos então, primeiramente, o que é uma missão, né? Quando falamos assim, se eu tenho uma missão, primeiro a gente entender o que é uma missão. Veja que se formos ao dicionário, ele vai nos dar o seguinte significado: é a incumbência que alguém deve executar a pedido ou por ordem de outro. É um encargo. Ou também pode ser o conjunto de pessoas a que se confere uma tarefa, né? Frequentemente em outro local ou outro país. Então, quando tem um grupo de pessoas e em nome do seu país, por exemplo, eles vão a outro país cumprir uma tarefa, fala-se que estão numa missão, né? Isso é muito comum, essa linguagem é muito comum entre os militares, né? Então eu fui militar, por exemplo, a gente só tinha muito isso aí, ó, missão. Qual é a missão da tropa? Vocês vão em um determinado campo e lá vocês vão cumprir essa missão. Depois vocês retornam. Então é a incumbência que é dada. Então nós recebemos, quando estamos na pátria espiritual, uma missão. Ou seja, uma incumbência, um encargo, e de todo encargo nós devemos nos desvencilhar. Porque senão nós vamos ter que responder pela nossa inoperância, pela nossa imprevidência, pela nossa negligência, pelo desleixo que nós cumpriremos ou não aquele encargo.
E isso nós devemos executar a pedido, ou seja, nós mesmos pedimos o encargo, ou por ordem de outro. Então o Espiritismo nos esclarece. Essa significação aqui tem tudo a ver com o que de fato o Espiritismo nos fala. O que é que nós fazemos quando estamos lá no mundo espiritual? Nós muitas vezes pedimos, pelo amor de Deus, a oportunidade de retornar a este mundo de provas e expiações. Para quê? Para cumprirmos encargos, para nos desvencilharmos dele, a fim de progredirmos espiritualmente e retornarmos à pátria espiritual. E ali retornando, daremos conta dessa nossa administração, conforme disse Jesus. E mostraremos então, dei conta do meu encargo ou não? E podemos entender então que coletivamente, olha, nós somos esse conjunto de pessoas que recebemos uma missão, uma tarefa a cumprir, em um outro local, em um outro país. Saímos do país pátria espiritual e viemos para essa pátria material. E nós, mais ainda aqui, estamos num país chamado Brasil, e mais ainda especificamente, estamos num pedacinho desse Brasil maravilhoso, chamado Norte Pioneiro do estado do Paraná. E mais especificamente ainda, estamos aqui em São Antônio da Platina, reunidos em comunidade aqui nesse núcleo familiar. E outros ainda mais reunidos aqui, nesta casa de amor chamada União Espírita Jesus Nazareno. Então veja que nós todos temos em comum alguma coisa. E estamos aqui, compartilhando do mesmo território, nesse mesmo espaço. Então nós todos recebemos alguma missão lá e viemos para cá, para nos desvencilharmos desse encargo. Então, de fato, meus irmãos, Allan Kardec fez essa pergunta aos espíritos. Allan Kardec questionou a respeito disso, e nós podemos bem e claramente entender isso quando lemos lá a questão 571 e a 573 no Livro dos Espíritos, a respeito disso. E o que perguntou o codificador do Espiritismo, Allan Kardec, aos espíritos venerandos da humanidade? Na questão 571, só os espíritos elevados desempenham missões? Essa é a ideia que nós estamos construindo aqui agora, Essa pergunta inicial que nós fizemos. Será que era só São Francisco de Assis, Maria Teresa, Antônio de Pádua, Chico Xavier, Maria Teresa, Irmã Dulce, Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles, Emmanuel? Não. Só os espíritos elevados desempenham missões? Veja que os espíritos disseram. A importância das missões corresponde às capacidades e à elevação do espírito. O estafeta que leva o telegrama ao seu destinatário também desempenha uma perfeita missão, se bem que diversa da de um general. A importância das missões corresponde à capacidade e à elevação do espírito. E aí ele faz uma comparação com o estafeta. O estafeta é um militar que trabalha num pelotão, numa tropa, e ele tem a função de conduzir as mensagens do seu emissor até o destinatário da mensagem. Então o estafeta é aquele militar que o general entrega essa mensagem ao tenente que está lá na tropa tal, na frente do pelotão tal. E o estafeta tem essa missão de levar a mensagem do general até o comandante da tropa que está lá muitas vezes no campo de batalha, por exemplo. Veja que ele fala, a missão dele, teoricamente, é simples, é pegar a mensagem daqui e levar ali. Mas não deixa de ser uma missão. Porque muitas vezes o sucesso da batalha, o sucesso de tudo que está aqui na mente do general, que está comandando as tropas, o sucesso daquilo vai depender muitas vezes dessa mensagem que chega no seu destino, pelo estafeta, que vai simplesmente pegar a carta e levar lá. E aí, não é importante essa missão também? Também não é. Mas veja que a importância das missões, conforme diz Allan Kardec, conforme diz os espíritos Allan Kardec, corresponde então a depender das capacidades de cada um. E da elevação de cada um também na cena do progresso, enquanto aqui se encontra, neste mundo de provas e expiações. Porque nenhum espírito é igual ao outro. Cada um já percorreu um caminho na sua estrada evolutiva. Cada um desempenhou e desenvolveu competências, capacidades, entendimentos. Cada um tem o seu momento atual onde se encontra.
Então todos nós, a depender das nossas capacidades, receberemos as missões de acordo com as nossas capacidades. Então não existe demérito, não existe missão menos, não existe missão mais, todos temos a sua importância na missão, a depender, é claro, da capacidade de cada um, do desempenho delas. E aí Kardec, na questão 573, vai perguntar aos espíritos em que consiste a missão dos espíritos encarnados. Então, está se referindo a nós. Em que consiste, então, a nossa missão? Nós que estamos aqui neste mundo de provas e expiações. Em que consiste a nossa missão de espíritos encarnados, enquanto aqui atravessando, este mundo aqui de provas e expiações, este mundo material que nós sabemos não é o nosso mundo, porque estamos aqui transitoriamente passando por ele, e aí vamos voltar para a parte espiritual. Mas em que consiste a missão nossa, enquanto aqui estamos? Veja que os espíritos disseram a Kardec: a missão nossa consiste em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições. Como? Por meios diretos e materiais. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. A palavra-chave aqui que eu grifaria é utilidade. Qual a minha utilidade neste mundo que eu estou? Eu estou sendo útil a algo ou a alguém? Eu estou sendo útil a uma causa? Eu estou sendo útil a um ideal? Essa é a palavra-chave para entendermos então qual é a nossa missão aqui. É a utilidade. Qual a minha utilidade neste mundo? Eu estou sendo útil na instrução, conforme ele diz aqui, dos homens? Eu estou sendo útil no auxílio ao progresso da humanidade? Na causa da humanidade? Eu estou sendo útil em melhorar as instituições humanas? De que forma? Veja que ele fala por meios diretos e materiais. O que significa isso? Vamos esmiuçar um pouquinho essa ideia? Eis a nossa missão. Aqui está a chave, então, das perguntas que fizemos no início. Qual a minha missão aqui? Eis a resposta. Está aqui. Vamos detalhá-la? Nossa missão na Terra, portanto, podemos identificar, primeiramente, como nós falamos, sermos úteis na família e na sociedade. A pergunta que eu faço, como eu disse, um olhar para dentro de nós mesmos. Cada um faça a sua reflexão íntima. Será que eu estou sendo útil na família em que eu habito? Quem aqui lava louça? Homem lava louça. Quem homem que lava louça? Aí sim. É bonito se ver, hein? E não lava pra ver. Não vale mentir, hein? Tá dentro da centro espírita. Quem lava louça? Eu lá no meu Instagram, eu coloquei lá na descrição, na bio, tem lá a descrição do que você faz, tudo. Aí tá lá, a minha descrição tem um item lá que ninguém até agora não perguntou pra mim, acho que eles assim não entenderam o que é. Mas tá lá assim, Dishes Washer Senior. Uau, que chique! Ele é Dishes Washer Senior. Nossa, deve ser de uma multinacional. Dishes Washer Senior. O que é? Lavador de louça sênior, ou seja, lavador de louça profissional. Só que está em inglês, chique. Então as pessoas vão olhar, nossa, ele deve ser um cara que trabalha na multinacional. Não, um lavador de louça profissional. Então veja só, a gente tem que ser útil na nossa casa, no nosso lar. Então começa por aí. O que é ser útil na família? É colaborar com a família. Então são coisas assim muito difíceis de implementar em nossa vida? Não, são coisas do dia a dia. A gente precisa ter a ideia que a gente precisa fazer colaborando, sendo útil de qualquer forma. Então o primeiro a socorrermos, o primeiro a darmos a mão, a estendermos, dar o socorro, o amparo é a nossa família. Então nós temos que perder a ideia de que nós, para fazermos grandes coisas, temos que salvar a humanidade. Muitas vezes nós precisamos salvar apenas a nós mesmos dentro do nosso ambiente doméstico, dentro da nossa casa.
Então, sermos úteis na família, veja, é você colaborar com tudo que você possa fazer para o bem-estar da sua família, da sua casa, né? Daqueles que são mais próximos de você. E também nós temos que ver, olha, ser útil na sociedade, né? Conforme dizem os Espíritos. Como que eu vou ser útil na sociedade? Meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa assim, tal, espetacular? Não. Cada um de nós tem a sua missão a cumprir dentro da sua profissão que exerce. Ser útil para a sociedade, conforme os Espíritos esclareceram, por meios diretos e materiais, é isso. Cada um de nós aqui tem um papel a cumprir dentro do grande contexto que é a sociedade. Com a sua profissão digna, honrada, você é muito útil. Desde aquele que limpa, né, a nossa rua, para retirar toda a sujeira dela e nos permitir andar, né, em meio a um local asseado, limpo, até aquele que governa uma nação, por exemplo, um estado, uma cidade, desde aquele que julga, desde aquele que opera, a professora que ensina, o policial, o bombeiro que socorre, a enfermeira que atendeu a todo mundo nessa pandemia, né? Então veja que nós temos aqui toda uma gama de oportunidades. Em qualquer área que nós estejamos, nós podemos ser úteis e contribuir para a nossa sociedade, para a grandeza e a melhoria da nossa comunidade, da nossa coletividade. Então é isso que nós temos que empreender primeiramente, sendo úteis dentro da família e dentro da nossa sociedade. E daí, veja aqui no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, né, nós temos lá um item, né, que vai falar a respeito disso, da missão do homem inteligente. Mas o que é isso, a missão do homem inteligente? A inteligência não é o QI elevado, né? A inteligência que todos nós temos, somos dotados, cada um é dotado de inteligência. A gente tem exemplos magníficos na nossa família, né, de pessoas, por exemplo, minha sogra é uma delas. Eu sempre falo para ela, eu casei com eu casei com a sua filha mais pela senhora do que pela Patrícia mesmo, né? Porque a minha sogra me conquistou pelo estômago. Meu Deus do céu, eu ia lá, né? Ela fazia cada coisa maravilhosa e gostosa lá pra gente. Até hoje. Então ela tem uma inteligência no seguinte sentido: tudo que ela pega, ela transforma em uma coisa deliciosa. E isso é tão lindo de se ver, não é verdade? Então uma dona de casa que exerce bem o seu mistério, o seu trabalho, de cuidar bem dos seus, e que tem essa capacidade, em vez de executar bem essa tarefa, ela está usando a sua inteligência. Então o intelecto é diferente, né? Capacidades, vamos dizer assim, de conhecimento científico é diferente. Inteligência é uma coisa que todos somos dotados. Aí cabe a nós, cada um de nós, usar a inteligência que nós temos dentro do meio que nos encontramos. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um item lá que vai falar sobre isso, a missão do homem inteligente. A inteligência é rica de méritos para o futuro, desde que bem empregada. Se todos os homens talentosos, olha, delas se servissem conforme a vontade de Deus, a tarefa dos Espíritos seria fácil para fazer a humanidade avançar. Então é isso que é a ideia do usarmos para a utilidade, onde nós nos encontramos. Essa é a missão do uso da nossa inteligência. E depois, qual seria outro item que nós podemos esmiuçar daquilo que nós estamos lendo ali, da resposta dos Espíritos dela a Kardec, na questão 573 ali? Auxiliar também o progresso daqueles que estão sob a minha responsabilidade. Todos nós temos pessoas que estão sob a nossa responsabilidade, não é? Um pai e uma mãe em relação aos seus filhos, né? Os tios em relação aos sobrinhos, às vezes, né? Em maior ou menor grau, mas sempre temos pessoas sob nossa responsabilidade. Nós no trabalho sempre teremos pessoas, né, sob a nossa responsabilidade, uns mais, outros menos, né? O patrão, o chefe, por exemplo, tem muitos funcionários, muitas vezes, sob a sua responsabilidade. Mas eu, às vezes, no meu setor, tenho apenas uma pessoa, às vezes um office boy, né, um estagiário, mas sempre vai ter alguém, professor em relação aos seus alunos, né? Nós na casa espírita,
Todos nós temos pessoas sob nossa responsabilidade. Então veja, nós devemos auxiliar no progresso daqueles que estão sob a nossa responsabilidade. No ambiente doméstico, no ambiente de trabalho, em todos os lugares temos pessoas que nós devemos exercer sobre elas uma influência positiva, benéfica, né? Uma influência salutar, uma influência que a pessoa possa olhar e ver realmente, né, aquilo que ela fala, ela faz, aquilo que ela fala é uma verdade, porque ela vive aquilo, né? Pelo exemplo, mais do que pelas palavras, conforme nos ensina, né, o Espiritismo. Então veja que nós temos sempre que auxiliar as pessoas a progredirem, sempre estendendo a mão àqueles que estão, né, abaixo de nós, no sentido figurativo, é claro, que todos nós somos iguais, né, perante Deus, mas aqueles que têm mais conhecimento, auxiliar o que tem menos, né? Aquele que tem mais força, auxiliar o fraco, né? O jovem, auxiliar o idoso, auxiliar o jovem com seus ensinamentos. Então isso tudo, veja, caminha para o progresso, para o avanço, para a evolução. Então a nossa missão na Terra também é essa, auxiliar o progresso daqueles que estão conosco, caminhando lado a lado, junto de nós. E aí tem nesse item, né, especificamente, o Livro dos Espíritos traz um exemplo magnífico de como que deve se dar, por exemplo, esse auxílio do progresso daqueles que estão sob a nossa responsabilidade, quando fala, por exemplo, do papel dos pais aqui na Terra, em relação aos seus filhos. E fala lá que não existe maior missão do que essa. Porque Deus confia um espírito aos pais, para que os pais encaminhem aquele espírito na senda do bom caminho. Se os filhos falharem por omissão ou por negligência dos pais, esses pais responderão com certeza. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 208 e 582, podemos ler lá. Agora, se os pais tudo fizeram, educaram, ensinaram, deram o exemplo, que é o principal de tudo, procuraram encaminhar a seu filho no bom caminho, mas esse filho foi refratário a esses ensinos, tudo bem, os pais se desvencilharam do encargo, porque aí entrará também a figura do livre-arbítrio. Cada espírito tem o seu. Mas um pai e uma mãe jamais se desvencilharão a contento do seu encargo se abandonarem. Deixa pra lá, isso aí não tem mais correção, não tem mais solução. Não, a missão de um pai e de uma mãe sempre vai os acompanhar ao longo de toda a vida. Ao longo de toda a vida. É claro que nós sabemos, né, que na infância, conforme os Espíritos esclarecem, né, é o momento mais apropriado, né, para se imprimir boas características, bons caracteres naquele espírito, porque ele está mais, vamos dizer assim, é mais moldável, né? Ele está mais acessível aos ensinamentos dos pais. Mas nada que ao longo da vida também isso não possa acontecer. Então, portanto, a missão de um pai sempre vai o acompanhar enquanto ele for pai, enquanto ele for mãe. Então, eis uma missão muito importante, conforme diz os Espíritos, talvez a mais importante. E às vezes nós não damos conta. Ficamos preocupados, né, em deixar bens materiais e nos esquecemos de deixar os bens espirituais aos nossos filhos. Temos que trabalhar para garantir o sustento do nosso lar, temos que trabalhar para garantir o conforto da nossa família, temos que trabalhar para garantir a segurança dos nossos entes queridos, protegendo-os dos infortúnios da vida, né? Temos sim, não podemos ser imprevidentes, mas também temos que nos preocupar, a parte de tudo isso, com transmitir também os valores morais, transmitir também os dons espirituais para os nossos filhos, para que eles também adquiram, além da capacidade de gerir, né, os bens materiais, adquiram também a capacidade de levar essa vida e aproveitar os bens materiais com sabedoria, fazendo deles instrumentos também da sua elevação moral e espiritual. Então nós precisamos ter essa ideia, essa noção exata que a paternidade, a maternidade é uma missão sobre a face da terra. Todos nós, então, pais e mães, recebemos essa missão de cuidar dos nossos filhos e de encaminhá-los na senda do bom caminho. E depois, dentro daquilo que os Espíritos falaram a Kardec, nós podemos extrair também
cabe a nós, a nossa missão na Terra, melhorar as instituições por meios diretos e materiais. O que significa por meios diretos e materiais? Ou seja, não é só fazendo boas vibrações, não é só mandando os bons fluidos, né? As boas energias, isso tudo é muito importante, mas o que os Espíritos falaram aqui, não é assim não, é por meios diretos mesmo, é metendo a mão na massa, é fazendo, e por meios materiais mesmo, coisas concretas e palpáveis. Então não basta, né? Não, pode deixar, eu vou orar. Eu vou orar. E daí eu faço a minha oração, ótimo, muito bom. E aí, lavo minhas mãos e vou para casa sossegado. Ficar lá na rede, igual o homem lá no primeiro slide. É isso que os Espíritos querem de nós? É isso que Jesus quer de nós? Não. Eles falam, por meios diretos e materiais, vocês têm por missão melhorar as instituições que servem à causa da humanidade, que estão aí no planeta de vocês, nesse mundo de provas e expiações. É missão de vocês. Então esse é o encargo que vocês recebem também, quando entram neste mundo aqui. Os Espíritos nos dão essa missão, portanto. Os Espíritos elevados nos deram essa missão. Então nós temos que ser proativos. A gente tem que se colocar a serviço. Eu quero ajudar. O que eu posso fazer? Eu posso dedicar 1 hora da minha semana para ajudar em alguma coisa. Posso fazer alguma coisa em algum lugar. Nós temos ainda no Brasil, infelizmente, né, uma população de rua que ainda, né, não tem uma morada digna. Muitos e muitos brasileiros ainda vivem em situação de rua, o que é lamentável, né? Nós estamos no século XXI e ainda temos situações dessas, pessoas vivendo em condições subhumanas. É como se fossem bichos, né? Que retira deles toda a dignidade que um lar dá ao ser humano. Vocês já pensaram nas necessidades mínimas de um ser humano? Asseio, banho, alimentação, né? Um local seguro para você repousar durante a noite. Muitos ainda são privados disso, coisa básica. Crianças, infelizmente, ainda estão nessa situação, né? Muitas e muitas crianças estão nessa situação. Recentemente, a Prefeitura de São Paulo divulgou um censo que fizeram de população de rua, né? E ainda havia, só na população de São Paulo, 40 mil pessoas, famílias, 40 mil pessoas em situação de rua, 40 mil. E dentre essas, cerca de 30% eram crianças. Então vejam, só em São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, concentra o maior número de população de rua, seguida do Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Eu estive recentemente lá em Belo Horizonte, eu trabalho, e eu até comentei, né? Lá no Centro Espírita, comentei com a Patrícia, eu fiquei chocado com o que eu vi. Né? Turbas e turbas de pessoas perambulando sem sentido, sem destino na vida, nas ruas da cidade. Então é uma situação terrível, né? Violência doméstica, ainda temos muito, infelizmente, acontecendo no dia a dia. Um relatório divulgado recentemente mostrou que em 2021, a cada 7 horas, uma mulher no Brasil foi vítima de feminicídio. A cada 7 horas no Brasil, uma mulher morre por ser mulher, né? Nessa relação desigual que muitas vezes se estabelece pelo machismo que ainda existe entre nós, né? A cada 7 horas. Fora outros crimes contra a mulher que são terríveis e que são praticados ainda hoje. E aí nós temos o que? Por exemplo, o que fazer? Né? Levantar a bandeira dos direitos humanos. Eu sempre, né, fui uma pessoa que busquei fazer as coisas da forma correta. Sempre busquei fazer as coisas da melhor forma possível. Né? Então, tive essa ideia, que eu preciso caminhar com retidão dentro da vida, assim. Às vezes você dá aquela deslizada, mas você volta para o caminho, né? Retoma e vai. Mas foi com o Espiritismo, quando o Espiritismo entrou na minha vida, eu pude entender verdadeiramente que nós devemos levantar uma bandeira, que é essa bandeira dos direitos humanos, que muitas pessoas não têm ideia do que é, e infelizmente ainda hoje muitas pessoas falam mal
dizendo que é coisa de defender bandido, por exemplo, e que não tem nada a ver com isso, porque os direitos humanos justamente têm a ver com essa proteção da dignidade humana, visa defender todas essas pessoas que nós acabamos de ver aqui, crianças, mulheres, né? Não vamos adentrar nem em outros campos de violência que ainda hoje existe no Brasil, como a violência contra a população LGBT, que ia mais, né? São nossos irmãos e que precisam também da nossa atenção e cuidado. E aí essa declaração vem em 1948 e fala dos direitos humanos fundamentais, que é para proteger a dignidade do ser humano. E aí isso que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é uma instituição humana, que nada mais é do que a reprodução social, a reprodução humana das leis divinas, ou das leis naturais que nós temos no Livro dos Espíritos falando sobre elas, que são aqueles direitos inalienáveis do ser humano, porque tem a ver com a nossa dignidade enquanto filhos de Deus, que todos nós somos, independentemente das nossas escolhas, porque Jesus falou, Deus faz nascer o sol sobre os justos e também sobre os injustos. Deus é justo e faz nascer o sol sobre todos aqueles que são justos e injustos. Quem somos nós para condenar o irmão pelas suas escolhas? Cabe a nós então que apenas estender a mão, como nós vimos ali, e fazer o quê? Progredir as pessoas, melhorar as pessoas. E aí entra aqui a defesa desses direitos fundamentais. Temos que ser promotores desses direitos, meus irmãos, então, para fazer a sociedade progredir. Qual é a nossa missão então? Defender a paz, defender a saúde, defender a liberdade de crença, de expressão religiosa das pessoas, defender o progresso como um todo, né? Defender os direitos de nacionalidade, né? Cada um, né? Tendo os seus direitos civis respeitados dentro dos seus países, né? Educação, olha, igualdade entre todos, sem preconceito, acabar com essa ideia de preconceito, né? Não tem coisa que dá mais urticária, alergia, do que tal com preconceito. Como você se acha melhor do que o outro? Meu Deus do céu, né? Se Deus nos fez todos filhos e filhas dele, somos iguais na sua essência, na verdade, filhos do mesmo Deus. A diferença faz, né? A minha pele, de onde eu vim, a minha escolha, né? Sexual, por exemplo. O que me interessa isso? Cada um de nós vai responder, vai dar conta da sua administração, isso não cabe a nós. Igualdade, liberdade de pensamento, a liberdade de as pessoas poderem expressar suas ideias, autodeterminação, de decidir o seu caminho. Eu não queria ficar impondo a ninguém a minha visão do que é certo e do que é errado. O Espiritismo fala muito bem sobre isso, né? Aqui está a autodeterminação, que é um direito humano fundamental, mas o Espiritismo chama isso do quê? Não fazer proselitismo. O espírita não pode ser proselitista. O que é proselitista? É querer convencer o outro de que você tem uma religião melhor, por exemplo, né? Que a tua opinião é melhor do que a do outro. Então esse proselitismo não deve existir. A liberdade, né? Expressão, justamente. O trabalho, né? Que dignifica o homem. E a vida como um todo. Defender a vida, valorizar a vida, né? Está ali? Valorização da vida. Jesus disse, né? Justamente. Jesus disse, né? Eu quero que tenham vida. Ele disse, eu não quero a morte do pecador. Eu não quero. Mas que ele se converta, ou seja, que ele mude e tenha vida. E vida em abundância. Não é qualquer vidinha, uma vida em abundância. Olha o que Jesus falou. Uma vida abundante. O que é uma vida abundante? É uma vida... Que não vai pagar nada. É, uma vida abundante. Uma vida com tudo. Né? Não é uma vidinha mequetrefe. Não levando como Deus quer, né? Não, é uma vida plena. É isso que nós devemos lutar e trabalhar. Essa é a nossa missão. Transformar então onde nós estamos, através disso tudo. E aí fica para nós a reflexão que temos feito na nossa vida aqui em sociedade, para transformar então as instituições por meios diretos e materiais. O hospital, a escola, né? O poder público. O que eu tenho feito? Eu tenho ido lá. Esses dias eu estava conversando com o prefeito lá de Venceslau, e ele estava falando para mim, meu Deus, nós fizemos aqui alguns projetos, algumas coisas, para ajudar as crianças, para atender idosos.
para isso, para aquilo, a gente precisa de voluntários. E não aparece ninguém. Puxa vida! Às vezes a pessoa aposenta e fica lá em casa, né, só compartilhando coisa no WhatsApp, né, e não vai, às vezes, 1 hora lá para dar uma aula de alguma coisa para as crianças, né, fazer um artesanato, quem sabe tocar um instrumento, vai ensinar um instrumento, né, quem sabe, tem tanta gente, tem tantos professores aposentados, né, que sabe às vezes uma língua estrangeira, poderia ir lá, né, 1 hora por semana ensinar a língua estrangeira para as crianças, né, enfim, qualquer coisa que a gente faça. A pessoa que é marceneira vai ensinar a fazer marcenaria, né, enfim, nossa, tem um monte de coisa que a gente pode fazer, né. O prefeito estava falando para mim lá, não acha ninguém, não aparece. E tem tanta coisa, tanto projeto, mas não aparece pessoas que se dispõem a estar lá ajudando, né? E aí, vamos descer a lenha no poder público. Vamos descer a lenha. Eu quero a honestidade dos políticos, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas, a primeira oportunidade que tem, só nega o imposto de renda. Mas eu sou honesto. O governo é que me rouba, mas só nega o imposto de renda, né? Quando tem oportunidade, pega uma notinha lá, um recibinho frio para colocar lá na declaração do imposto. Então, meus irmãos, nós precisamos ter esse olhar para nós mesmos e ver o que de fato eu estou fazendo. Apadrinhamento efetivo mesmo, eu coloquei aqui. Vocês sabem o que é apadrinhamento efetivo? É um programa, né, que existe da infância e juventude, né, da justiça, e que visa dar acolhimento afetivo, né, às crianças que estão acolhidas na casa lar, né. Então, as crianças que estão na casa lar são crianças que foram retiradas das suas famílias, né, por diversos problemas, às vezes abandono, negligência, violência, né? E aí elas foram retiradas das suas famílias e colocadas acolhidas na casa lar. E essas crianças precisam o quê? De carinho. E existe um programa de apadrinhamento afetivo que a justiça tem, que a pessoa pode ir lá e se cadastrar, por exemplo, e dizer assim, eu posso apadrinhar uma criança lá não é adoção, é apadrinhamento. Apadrinhar uma criança da casa lar, por exemplo, final de semana eu vou levar ela para tomar sorvete, por exemplo. Vou sair, vou dar uma volta, vou mostrar um mundo diferente para ela. Porque às vezes o mundo que ela cresceu só viu violência, só viu droga, prostituição. E aí a gente mostra um novo caminho, talvez, para essa criança, né? Então é um programa maravilhoso que existe, mas também pouca gente procura dar essa oportunidade, né, às vezes, para as crianças. E o centro espírita também, né? Uma instituição, nossa, que humana, que precisa de muita ajuda. Precisa de muita ajuda. Aqui eu não sei como é que está, viu, Paulo? Mas lá em Venceslau a gente de vez em quando tem que cobrar o escanteio e ir lá cabecear. Na mesma hora. Entendeu? Então, precisa de gente, né? Então é preciso se doar, né? Se colocar à disposição para servir, ajudar, colaborar nas tarefas. E criar menos animosidades, né? Menos picuinha, menos coisas que atrapalham o desenvolvimento e nos colocar mais a serviço mesmo, né? O que eu posso fazer para ajudar? Será que eu posso dar uma opinião construtiva? Não é para desestabilizar e destruir o grupo, mas para tentar melhorar. Não Querendo a tua opinião. Claro que ninguém vai fazer isso dessa forma. Estou querendo dizer assim, né? Não é o momento da opinião. Tudo bem, com humildade, vou continuar servindo e trabalhando. Não é? Então a importância da nossa missão enquanto aqui na Terra. Então, diante disso tudo que nós falamos, podemos já entender qual a nossa missão aqui na Terra? Ficou claro para nós o que nós estamos fazendo aqui? Veja que nós precisamos nos melhorar, mas veja que os Espíritos aqui falaram, né, que a nossa missão principal, portanto, aqui é melhorar o nosso meio onde nós estamos. É colaborar ativamente com o local onde habitamos, com as instituições que nos servem, com as pessoas que estão à nossa volta. Eis a nossa missão, o encargo, então. Então, por isso, meus irmãos e minhas irmãs, precisamos colaborar com a construção desse planeta maravilhoso, que é o planeta Terra. Precisamos, então, entender que cada um de nós tem uma parcela de colaboração, tem uma parcela de suor, tem
tem uma parcela de sacrifício a dar em prol da construção do reino de amor, justiça e caridade pregado por nosso Mestre, a quem chamamos de Senhor, que é Jesus Cristo. Então é isso que precisamos, meus irmãos. Tenha em mente isso. Construir esse planeta é a missão de cada um de nós. Então não adianta, conforme nós vimos ali, é muito importante a oração, a prece. Nós sabemos, estudamos e sabemos, é muito importante, ninguém duvida disso. Mas também a mão na massa é fundamental. Eis aí a missão nossa que os Espíritos disseram: trabalhar mesmo, trabalhar mesmo. Vamos que vamos. Eu sempre acho engraçado que muitos amigos nossos, né, da nossa família, tudo, o pessoal do Centro Espírita fala pra gente que a minha esposa é muito elétrica. Fala assim, não para, uma hora está aqui, outra hora está ali, e está fazendo isso, está fazendo aquilo, fazendo comida, daqui a pouco já está na academia, daqui a pouco está não sei aonde, né? Mas é assim a vida, né? Tem que fazer mesmo e acontecer. Aí de vez em quando dá aquela baqueada, né? Opa, dá aquela... Vai lá, fica um dia de cama lá, toma uns remedinhos, já melhora. Oh, maravilha, vamos. Isso aí não vai. Ele não... Só não lava a louça, né? Ah não, a louça é comigo. Pra não estragar a unha, né? Não pode estragar a unha, as mulheres têm que manter, né? Oh, isso. Mas meus irmãos, vamos trabalhar então, né, pela construção do nosso planeta. Vamos fazer tudo de bom para ele, que nós pudermos colocar em prática mesmo, praticar. Vamos deixar um pouquinho de lado, né, a preguiça, que é um mal tão ruim, né, que mantém o espírito aprisionado, né, a preguiça, deixa a gente inerte, faz a gente não se mova para frente, a preguiça. A gente precisa abandonar esse mau hábito. É um vício do espírito, né, a preguiça, nós sabemos. Então vamos que vamos, meus irmãos, vamos dedicar um tempinho dos nossos dias, né, para cuidar dos nossos entes queridos, para cuidar da nossa cidade, fazer um trabalho, né. Outro dia eu vi na televisão uma pessoa fez um idoso lá, um senhor, fazendo uma coisa tão bonita lá na comunidade. Em Ferraz de Vasconcelos, se não me engano, que é a região metropolitana de São Paulo, né? Acho que Ferraz de Vasconcelos, né? E ele estava lá, um senhorzinho, toda a vida trabalhou assim na roça, tudo. E ele comprou um terreninho lá e está fazendo uma horta. Aposentou agora, está aposentado, sossegadinho, mas o que ele fez? Fez uma horta agora lá comunitária. Aí ele faz a planta, aquela coisa mais linda, aquelas hortaliças. E daí ele dá para o povo lá, e distribui, e as famílias vão lá e pegam, e se alimentam. E é a coisa mais linda do mundo. Olha só, na sua singeleza, na sua humildade, não usou da inteligência dele. Cultivar a terra também maneja a inteligência. Existe a inteligência. É uma arte isso aí também. A pessoa que cultiva a terra com sabedoria. E ele fez isso. Ó. Ele não está cumprindo a missão dele? Está cumprindo. E bem cumprido. Então façamos nós também. O que nós podemos fazer na casa espírita? O que nós podemos fazer num hospital? O que nós podemos fazer numa escola? Numa casa-lar? No presídio? Muitos não vão no presídio, né? Mas é um local também que tantos precisam, né? São os irmãos que talvez mais precisam, né? Então veja que nós precisamos, meus irmãos, ter essa ideia exata da nossa missão aqui. E aí, para encerrar, eu trago aqui apenas a passagem que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala diretamente a nós, né? Os espíritas. Aí vai dizer da missão dos espíritas sobre a face da terra. E lá nós lemos nessa passagem, né, que foi ditada pelo Espírito Erasto, e ele é uma passagem assim, que realmente fala aos nossos corações. E para encerrar, eu peço licença para ler o que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E fala assim, a missão dos espíritas. Fala aos espíritas: pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. O que ele está falando aqui? Olha só que interessante. A mansidão aos tiranos domésticos. Quem são os tiranos domésticos? Quem está dentro da nossa casa mesmo. Muitas vezes nós temos, né? O que é nós falamos ali agora há pouco, né? A violência doméstica, que ainda existe muito, infelizmente, no nosso Brasil. É a tirania do homem em relação à mulher. O que o homem tem de melhor que a mulher?
Fala. Nada. Alguns vão falar assim, nós temos uma coisa diferente, que é a força física. Só por isso o homem é diferente da mulher, pela força física que ele tem. Que realmente o homem fisicamente é mais forte que a mulher. O cérebro da mulher é mais evoluído que o cérebro do homem. Com certeza. O cérebro da mulher vai mais além do homem. A mulher vai mais além do que o homem. Em inteligência, já é comprovado cientificamente, né? Que a mulher menos faz mais. Né? Então a inteligência, aquela capacidade intuitiva, né, da mulher, né? Então a gente sabe que ela, mas pela força física o homem se sobrepõe à mulher. E ao longo da história ele usou isso para o quê? Para oprimir, para massacrar, para abusar, para usar da mulher como instrumento de seus próprios interesses. E nós carregamos esse ranço, né, na nossa sociedade. E aí veja que ele fala ali, então nós temos que pregar o que? A mansidão aos tiranos domésticos, dentro da nossa própria casa. Tomara que não seja eu esse tirano doméstico, né? Bem como os déspotas. Quem são os déspotas? Tem os tiranos domésticos e os tiranos das nações, né? Aqueles que a pretexto de governar e tal, vão exercer tirania, ou seja, oprimir as massas, né, os povos. Então é para um e para outro, né? É nos dois níveis, no local, no micro e no macro, né? Depois ele continua ainda, Erasto, falando, ó, palavras perdidas, eu sei, mas não importa. Faz-se mistério, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Ele está falando, então não importa. Pode ser que você esteja falando e as pessoas estão dando importância, mas ide e fazer isso. Porque é no esforço, né? É aquele ditado popular, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que